Olá, meu nome é Natanael e neste vídeo vou apresentar o projeto de fundações e contenções. Vamos começar pelo projeto de fundações desta edificação. O projeto estrutural proposto detalha uma edificação a ser executada em concreto armado. Neste projeto foram dimensionados os pilares P4 e P6 usando a carga previamente calculada de 40 toneladas força. Sabendo o que será dimensionado, vamos para as características do terreno. Foi considerado um terreno plano, onde foi realizada a sondagem. Ao analisar o relatório, pôde-se observar baixa resistência nas primeiras camadas de solo, o que torna inviável a utilização de fundações diretas, sendo assim necessário fazer fundações indiretas, no caso estacas. De acordo com o relatório de sondagem, o tipo de solo é classificado como silício arenoso. Não foi encontrado presença de água. Nesta tabela estão listados os NSPTs metro a metro. Algumas recomendações. Devido à boa capacidade de resistência do solo e à inexistência de lençol freático, optou-se pela utilização de estacas escavadas de pequeno diâmetro devido ao menor custo de execução e à maior facilidade de encontrar empresas que executam esse tipo de serviço na região. A capacidade de carga das estacas foi calculada utilizando o método de Aoki-Veloso para uma estaca escavada de pequeno diâmetro de 40 centímetros. A capacidade de carga de atrito lateral foi calculada utilizando essa planilha de Excel, no qual resultou uma carga de 459 kN. Dimensionamento da armadura das estacas. Foi considerada a classe de agressividade 2, concreto 25 MPa, estaca escavada de pequeno diâmetro, sem garantia de contato da ponta com o solo. Foram determinadas as resistências, a quantidade de barras e a profundidade da armadura longitudinal. A profundidade foi inferior à mínima, então será adotada a armadura mínima. A armadura longitudinal será composta por 7 barras de 10 mm com 260 cm de comprimento. Determinação da armadura transversal. Serão necessários 21 estribos de 6,3 mm com 12 cm de espaçamento. Dimensionamento dos blocos de coroamento, dividindo a carga no pilar mais a carga do bloco. Pela carga de projeto, vemos que serão necessárias 2 estacas no bloco de coroamento. Fazendo aqui os cálculos para o dimensionamento do bloco de coroamento, determinação do ângulo da biela, altura do bloco. Chegamos aqui com os cálculos à conclusão que o bloco terá 2 metros de comprimento, 80 cm de largura e 60 cm de altura. Não haverá esmagamento da biela. Cálculo das armaduras do bloco de coroamento. Foi calculada a armadura principal, a armadura superior e os estribos. Detalhamento das armaduras do bloco de coroamento. Projeto do muro de arrimo por fricção. Analisando a planta topográfica deste terreno de 15 metros de largura e 30 metros de comprimento, que apresenta um aclive de 3 metros em relação ao nível da rua, foi realizado o levantamento topográfico para determinar a quantidade de solo a ser removido para deixar o terreno plano para receber uma edificação. O levantamento topográfico foi realizado fazendo relações trigonométricas entre as curvas de nível e as estacas. Feito para semelhanças de triângulos, foi possível obter as cotas de cada estaca. Aqui temos a planta topográfica com a altura das estacas. Foi dimensionado o volume de corte a ser feito no terreno. O volume de corte mais o empolamento resultou no volume de 1.069,38 metros cúbicos. Este grande volume de corte fez necessária a implantação de um muro de arrimo para conter o solo cortado a prumo na altura de 3 metros. Aqui vemos o relatório de sondagem do terreno que será construído o muro. É um solo de ótima resistência nas camadas superficiais e sem presença de água, possibilitando a utilização de fundações diretas. Com o objetivo de conter o volume de solo cortado, foi dimensionado o muro de contenção por fricção em estrutura mista, concreto armado e alvenaria estrutural, como na imagem. Infográfico mostrando os elementos de um muro de arrimo.
Como pré-dimensionamento, optou-se por trabalhar com pilares na dimensão 20 por 40, posicionados na direção favorável a suportar os esforços de empuxo do solo. O muro será composto por duas vigas de seção retangular de 20 por 40 centímetros. Os 8 pilares do muro serão de seção retangular 20 por 40. Foi realizado o dimensionamento das peças mais solicitadas e adotou-se os resultados para as demais devido à simetria do muro. Aqui temos um croquis do muro e uma vista em planta mostrando as cargas atuantes do solo. Dimensionamento do muro de arrimo por fricção. A altura do muro 3 metros, comprimento do muro 15 metros. O solo é um silo de consistência dura. Foi determinado o empuxo ativo e a região de influência do pilar PM2, que recebe maior carga. Adotou-se como parâmetro para os demais, já que todos os 8 pilares são iguais, a fim de evitar possíveis falhas na distribuição das armaduras. Foram determinados os momentos característicos no pilar e o momento de projeto. Utilizando-se das tabelas KC e KS, foi possível obter os valores para fazer o cálculo da área de aço. Determinada a área de aço, podemos determinar a armadura longitudinal dos pilares. Será composta por 8 barras de 20 mm com comprimento de 3 metros. Estribos, armadura transversal. Foi calculada a região de influência da viga VM1 e replicada para a VM2. Foi calculado o empuxo ativo na viga VM1, que resultou em 49,5 kN por metro. A imagem mostra as cargas horizontais chegando na lateral da viga. O solo encostando na lateral da viga produz momento fretor, causando deformação nos intervalos dos pilares. O momento fretor na viga foi calculado utilizando o software F2. Utilizando esse valor, calculou-se o momento fretor de projeto, de 3.388 kN por centímetro. Calculado o momento fretor, podemos determinar a área de aço através das tabelas KC e KS. Determinada a área de aço, podemos ver que do lado de fora da viga submetida à tração pode-se usar 3 barras de 16 mm e do lado de dentro 2 barras de 16 mm seriam suficientes. Para o dimensionamento da armadura transversal, necessitamos da força cortante, que foi calculada através do software F2. Uma força cortante resultante de projeto de 90,3 kN. Calculada a armadura mínima e determinado o número de barras por metro. Detalhamento das armaduras das vigas VM1 e VM2. Foram adotados 3 barras de 16 mm com comprimento de 2,15 metros por módulo de muro. Dimensionamento da alvenaria estrutural. Para o fechamento dos vãos e alvenaria estrutural, serão utilizados blocos de concreto 19 por 19 por 39. Foi considerado o empuxo no pilar e momento fretor no pilar. Determinado o momento característico do bloco, a armadura de resistência à tração será determinada. Para suportar o momento fretor na alvenaria, deve ser feito reforço com barra de aço para suportar a tração, caso contrário poderá se romper. Distribuição do aço. A cada metro de alvenaria serão gastos 2 blocos e meio. Considerando diâmetro 12,5 mm, serão necessárias 2 barras por metro. Detalhe do preenchimento dos furos do bloco com grout e barras de aço de 12,5 mm. Dimensionamento da fundação em sapata corrida. A sapata deverá suportar uma carga de 16,84 kN. Foi feita uma estimativa da tensão admissível no solo de acordo com os dados do relatório de sondagem.
para assim determinar a área da sapata. O lado B da sapata, ao ser calculado, não atendeu à norma NBR 6122. Sendo assim, vamos utilizar o valor mínimo de 60 centímetros. Foi determinado o bulbo de tensões para assim determinar a tensão admissível definitiva. Feitas todas as verificações, ficaram determinadas as medidas da sapata: 80 centímetros de altura por 60 centímetros de largura. Calculado o volume da sapata e a área de aço da sapata calculada de acordo com as fórmulas. Aqui temos o detalhamento da armadura das sapatas, visto em corte AA e corte PB. Aqui um desenho da vista frontal do muro, onde podemos ver todos os seus elementos. Terminamos por aqui. Obrigado.